e ambos eram filhos deles e estava um cuidando de ovelha, que seria o Abel, e o Caim cuidava da terra, ou seja, ele cultivava a terra. Acredito eu, a Bíblia não diz, mas acredito eu que o Adão e a Eva ensinaram para os seus filhos a adorar a Deus, e eles quiseram levar uma oferta para o Senhor. E eles, ao levar uma oferta para o Senhor, o Abel trouxe o melhor do gado para oferecer ao Senhor, e o Caim trouxe qualquer coisa, e o Senhor não aceitou ele. Muitas das vezes acontece conosco, né? A gente quer que Deus nos atenda, quer que Deus nos dê direção, mas não queremos trazer o melhor para Deus. O que seria o melhor para Deus nos dias de hoje? É dinheiro? Não. É só oferta? Não é só isso. Tem uma coisa mais profunda. Antes de nós sairmos dentro da nossa casa, nós temos que ter uma consciência plena e dizer para nós mesmos: precisamos levar algo para Deus. Nunca chegue perante Deus de mão vazia, porque ele vai ficar igual Caim. O Senhor vai rejeitar. Nós temos que sair de casa com o coração queimando, dizendo: vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque é uma oferta a Ele. Precisamos ter esse coração. Por que eu estou ensinando isso? Porque muitos crentes ainda hoje pensam que vir à igreja pegar uma tecla de telefone e colocar Deus na parede e dizer: eu quero isso, mas não é bem assim. A gente veio para a igreja para adorar e entregar, para entrega, e muitos de nós têm essa visão errada que passaram para nós. Vamos lá para a igreja pedir mais uma bênção para Deus, vamos lá para a igreja pedir mais algo para Deus, mas esse pensamento está distorcido, né? E, como falar, aí também cabe também a parte dos nossos irmãos antigos que ensinou errado também para nós, porque a gente vem para o culto para entregar, não para receber. Você sabia disso? Quem sabia disso? A gente veio para o culto para entregar. O culto é entrega. A palavra no grego ali de culto é liturgia, é trabalho. Todos aqueles que trabalham braçalmente no louvor, ou qualquer seja departamento, aquilo ali é uma entrega, aquilo ali já é um louvor, aquilo ali já é uma oferta, não uma oferta igual a de Caim e a do Abel. Hoje em dia não precisa se trazer mais cereal nem gado, por causa que veio um homem, por nome de Jesus, ele foi até a cruz e entregou o sacrifício perfeito, e não há outro sacrifício maior do que o de Cristo. Acho que os irmãos já observou que a teologia que Deus me confiou é a teologia que coloca Cristo no centro. Eu acho que os irmãos já perceberam isso. E agora o Caim e Abel, eles oferecem, porém a do Caim Deus não aceita. Ele traz qualquer coisa, ele traz uma coisa não selecionada. O Abel, por sua vez, traz coisa selecionada. E nessa manhã, o que é que tu trouxe para Jesus? O que é que eu trouxe para Jesus? Foi o melhor? Será que eu selecionei, esperei um tempo, passei um tempo? O pastor quer falar. Então, quando eu pergunto para alguém assim: e aí, gostou do culto? Está errado, né? Exatamente, porque o culto a gente não tem que gostar. O culto é para Deus. Não existe culto ruim. Existe culto que a gente não se entregou. Agora o pastor me estimulou com essa pergunta. Vou fazer outra pergunta para vocês. Daí vamos lá. Será que todo culto Deus recebe? Não. Vocês vão sair com a consciência um pouco pesada hoje, né? Vou botar carga em vocês não. Mas hoje vocês têm que sair daqui com esse pensamento. Todos os cultos que você veio cultuar a Deus, será que ele recebeu? Aí tem que ver se é no coletivo ou no individual. No individual. Vamos lá. Isso é muito bom. Vamos trabalhar com o menor. E aí, pense em vocês. Eu não quero que vocês falem para mim. Pensa aí. Se Deus negou o culto de Caim, ele vai negar também. Nossa. É a mesmo crivo. Vai falar. Todos vai falar. Eu quero que vocês participem. Agora só uma longa muito, porque eu tenho 40 questões para tratar hoje. Vou correr. Vai.
essa parte de Caim, né? Se a gente prestar atenção, está escrito que Deus rejeita Caim primeiro, depois a oferta de Caim. Exato. Então Deus rejeitou o coração dele primeiro, depois a oferta é a exposição do que está dentro. Isso, muito bom. É isso aí. Deus rejeitou não a pessoa, né? Foi a intenção no caso, né? Muito bom. Vocês entenderam? Já posso pular para outra? E teve uma contenda entre os irmãos, e a primeira, não vou dizer a primeira, vou dizer a segunda morte, porque a primeira morte foi da Adão e da Eva, a segunda morte foi a do Caim. Vou explicar melhor. Por isso que os crentes ficam bem assim. Por exemplo, o Adão e a Eva, quando peca, eles morrem, mas morrem no espírito. O Caim, quando mata o Abel morre aonde? Na carne. Amém? Mas ambos foi morte, tá? Morrer espiritual é terrível. Morrer carnal também é terrível. Porém, para nós, morrer é um passaporte. Vou deixar vocês pensar um pouquinho sobre isso aí. Aleluia. Por que morrer é um passaporte? Nós temos medo de morrer. O passaporte do céu para o inferno. Exatamente. Se está salvo em Cristo, meu irmão, teu passaporte está garantido para a glória. Não tema não, porque tem crente assim, aí eu tenho minha faculdade, eu tenho um negócio para concluir. Não tem Jesus na vida aí. Quem tem Jesus fica despreocupado, meu irmão. Independente de que vai passar, eu vou pulsar e acabou. Vamos para a próxima, porque eu tenho muita questão hoje. Vamos lá. No capítulo 5 do Gênesis, né, nós vemos ali os descendentes, né, do Abel, né, e da Eva. No capítulo 6, né, nós vemos a depravação total da humanidade. Ficou totalmente depravada. Só que, dentro dessa depravação completa, total, estava tendo muita questão que não vai dar para entrar. Deus olha o homem, e ele vê um homem por nome de Noé, e ele acha graça aos olhos de Deus, misericórdia. E Deus pega o Noé e manda ele construir o que, gente? Todo mundo sabe disso, né? Construir o quê? O ônibus. Um ônibus, misericórdia. Vamos lá. Só que de boca, Deus manda Noé construir o quê? E ele manda fazer mais o quê? Vamos lá. Colocar o quê? Mas o primeiro, antes dos animais, vem quem? A família dele, né? Não venha com essa desculpa de que você está no ministério e sua esposa não está. Isso não existe. Deus chama a família por completo. Não tem dessa. Deus chama um, aí chama o outro fica com birra. Olha que essa birra. Deus chama a família. Até porque a família é um projeto, sempre foi um projeto de Deus. Porque Deus, quando cria o homem, ele vê que o homem está sozinho, sem problema, sem nada, aí vai lá e cria Eva. Mas é bênção para nós mesmo. Imagina, eu e você, todos que é casado, sem barulho, em casa, sem as crianças, sem a mulher, não seria bom não. Hoje é dia delas, pode ser muito. Não estou batendo nas mulheres não. Elas são importantíssimas. As mulheres são importantíssimas. Vocês estão entendendo? Parabéns, mulheres. Vocês estão entendendo? Vou bater em vocês não, meu filho. Vocês estão entendendo? A mulher tem como posso falar? A mulher tem a perfeição de Deus. Porque quando a gente vê Deus ali mandando construir o tabernáculo, e você vê a minúcia ali de Deus, tipo tinha ali, ele mostrando o que queria, a gente olhar a característica da mulher é igual. Você pode ver, o homem pode varrer a casa, pode fazer como for. Não fica igual a mulher. Nunca vai ficar. E se ficar, desculpa eu dizer, é meio coisado esse homem. Pode falar. É porque o homem é o rascunho, a mulher é a perfeição. Glória a Deus. Palma para a mulher. Estamos só explicando aqui. O homem, Deus fez assim, legal, pá. Agora a mulher, Deus, ele caprichou, é a diferença, entendeu? A mulher é a coroa do homem. Vamos rasgar muita seda não, tá bom? Chega, vamos parar de rasgar seda. Vocês entenderam, gente? A mulher tem um papel importantíssimo, e o homem também.
ambos equivalentes, né? Porém, eu falei um negócio semana passada que só uma pessoa pegou. Os demais ainda talvez não pegou com medo de perguntar, ou eu não sei. Pode falar, Eliette, da Jogo? Só a Eliette que pegou a situação e... A roupa foi ela? Só na rocha. Só ela. A roupa do jardim lá? Sabe por quê, meus irmãos? Tudo que eu estiver falando, pergunta, muito bom. Isso mostra que o aluno tem interesse pela aula. Porque tem gente que vem bater cartão. Meus irmãos, não venha bater cartão, não, venha para aprender. Se tiver dúvida, me pergunta. Eu jogo assim no ar, muita coisa. Mas já está tudo anotado na minha cabeça, ou no rascunho, alguma coisa que eu falava. Vocês entenderam? Sempre vai ter uma questão para resolver, graças a Deus. E eu falei, né, que Jesus, quando ressuscita, né, ele está com roupa de jardineiro, né? Observa aí, João capítulo 20 e o versículo 15 e 16. Vamos dar uma olhadinha aí, rapidão, porque tem uma voz bem grave e bem boa. Eu vou mostrar para vocês. E só uma pessoa perguntou isso. Mas é bom falar. Informação, né, para nós. Acho que é a Sofia. Mentira, não. Pode falar, pode dar. Uma voz bem grave aí, João capítulo 20, versículo... Gente, eu sou de uma época onde a gente disputava quem achava e lia primeiro. É, O exatamente. povo tá fugindo. Daí, Vai, manda aí. 20 versos 16. 20 16. 20, 15 e 16. Então Jesus, é grave, né? Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro. Era o quê? O jardineiro. E por isso respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga onde colocou, e eu irei buscá-lo. Aí Jesus vai dizer: Maria. E ela virou e respondeu em hebraico: Raboni. Mestre, né? Vocês entenderam, gente? Todo mundo entendeu? Quando ela observou, ali no grego, irmão, tá tipo assim: Jesus estava mexendo no jardim e ela pensou que era o jardineiro. Se ela pensou, ela viu alguma coisa dele para ele identificar ele como jardineiro. Todo mundo compreende isso? Então ela pergunta se ele tirou o corpo de Jesus de lá. Ela não tinha conhecido a voz do mestre. Agora, por que Jesus se apresenta assim? Será que não está falando alguma coisa? O que é que vocês acham? Jesus queria comunicar alguma coisa aí. Vamos lá. Só quem é bom de Bíblia pode falar. Estava remetendo ao jardim do Éden. Jesus estava falando: eu estou devolvendo para você, mulher. Paulo falou, Eu estou devolvendo para você, mulher, aquilo que o Adão e a Eva perderam. Estou devolvendo para você, mulher, o direito que vocês perderam. E pode ver que Jesus não apareceu primeiro para o homem, não, foi para a mulher, meus irmãos. Por isso que o Evangelho coloca a mulher no lugar de destaque. Glória. Entendeu? A única religião no mundo que coloca a mulher em evidência e em destaque é só o Evangelho. Sabe que é aquela palavrinha lá que está em Coríntios? Eu vou botar mais uma polêmica aqui para os irmãos já catar também. Sabe aquela palavrinha lá que a mulher deve ficar calado no culto? E se eu for falar para vocês que no original não está, vocês acreditam? No original não está. Porque logo abaixo tem dizendo que a mulher deve profetizar na igreja. Aquilo ali, segundo alguns pseudos, eles falaram que aquilo ali foi um homem que estava com raiva da sua mulher e colocou aquilo ali. A mulher nunca foi para ficar calada. Sim. E outra coisa, tem mulher que ela atua melhor do que o homem na palavra, no ensino, nas coisas do dia a dia. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Queria enfatizar também que no ministério de Cristo também, quem sustentou também o ministério de Cristo foram as mulheres também, né? Exatamente. Isso mesmo. Quando o Paulo está em Atos Apóstolos capítulo 16, existia uma mulher com o nome de Lídia, uma empresária riquíssima, sustentava Paulo também. E ela disse: Paulo, se de fato tu viu que eu me converti, repousa lá em casa. Uma mulher serva de Deus. Agora não foi repousando na casa lá para fazer besteira, não. Foi para fazer obra. Você está entendendo? Vamos seguir.
que Noé, ele aceita a proposta de Deus. Noé aceita a proposta de Deus, faz a arca, obedece, coloca os animais, os casalzinhos. Quando eu falo animal, meus irmãos, não é aquelas coisas grandes, exageradas, não. Ali, quando diz os animais, é filhotinho. Tudo filhotinho ficou dentro da arca. Colocou os animais, colocou a família de Noé, todo dentro do plano de Deus. Agora Deus fechou a arca por fora. Agora, por que fechou por fora? Porque Noé tem um coração bom. Deus fechou por fora para que ele não desse vazão e abrisse para o povo que está lá fora entrasse. Você está entendendo? Tem muitas das vezes Deus tem que intervir, senão a gente cede. E Noé pregou para aquele povo, ele não quisera. É diferente no dia de hoje. Nós não prega, o povo fala o quê? Eu não quero esse Jesus. Mas nós que estamos em Cristo, simbolicamente, estamos dentro da arca. Ah, mas dentro da arca tem animal que faz alguma coisa da situação? Faz. Aqui está sujo, mas lá fora está podre. Tem cadáver boiando. Aqui ainda tem vida. E daqui a pouco mais, essa arca vai ceder e a gente vai ficar com o rei. Vocês estão entendendo? Simbolicamente, era isso que estava apresentando o Apocalipse. Isso foi local, foi mundial. Porque existe vestígio daquilo que aconteceu no dilúvio em vários lugares do mundo. Vocês estão entendendo? O Márcio quer falar. Surgiu duas dúvidas aqui agora. Talvez até dúvidas de primário, né? Vamos lá. Mas vai lá. A primeira é que, devido à história do mundo que a gente conhece, a gente acha vários artefatos de civilizações antigas e até mesmo animais antigos, né? Que nos dias de hoje não se ocorrem, né? E nessa época já existia, já na época de Noé, por exemplo, vamos falar dos dinossauros ou daquela alta civilização antiga que não me recordo o nome, né? Mas também se encaixa nessa pergunta, né? Rapaz, essa pergunta aí, ela tem que ter um espaço de tempo bem bom para poder responder. Não dá para responder tudo, mas uma boa parte dela dá. Mas eu acredito que os animais, alguns foram extintos ao decorrer. Porque isso acontece até o dia de hoje. Ah, tal animal tem que preservar ele porque está em extinção. Posso ser que também existiu em dinossauro. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu fico só porque a Bíblia fala, né? É melhor. Porque se a gente ficar nesse campo da especulação é complicado. Isso é ciência, né? Ciência atesta isso, né? Tem mais história científica por trás. Né? Exato. Tem mais viés de homem do que Bíblia. E quando acessa esse campo é perigoso. Fique só com o textinho da Bíblia, que é melhor, meu irmão. Fique só com o textinho. Ah, Vitor, está correndo nesse assunto? Não é que eu estou correndo, não. É que isso vai demorar tempo. E eu não quero desgastar os irmãos. É tempo. Mas é uma boa pergunta. Fica aí essa questão para nós. Os Neandertais. Tem muita coisa mesmo. Aí agora o Noé entra junto com a sua família e o dilúvio passa-se meses. E o Noé fica ali junto com a sua família. É melhor estar dentro da arca do que estar fora. Tem bagunça, tem de vez em quando uma briguinha, mas é melhor estar dentro, porque lá fora está podre. Já vou avisando logo para vocês. Aquilo ali seria remetendo ao Apocalipse, que logo acredito que até antes de eu acabar a aula pode acontecer. Qualquer momento pode ser alguém levar a igreja, qualquer momento. Para aqueles que creem no pré-tribulacionismo, que isso futuramente a gente vai falar. Mas vamos seguir. Noé salvo com a sua família. Aí agora no capítulo 9, versículo 20, o Noé sai. E ao Noé sair, ele planta uma vinha. E o Noé da sua vinha, ele faz vinho, toma bastante cachaça e fica bêbado. Nessas cachaças que a gente tem hoje em dia não, é o vinho fermentado. Ele toma bastante goró e fica bêbado. Se embriagou onde? Na sua própria vinha. E hoje está diferente com a gente. Gente se embriagada com o poder. Estou cheio de poder, mas eu não consigo estender a mão para o irmão que está do meu lado. Eu estou cheio de poder, mas eu não consigo olhar para o meu irmão com uma olhar de misericórdia. Eu estou cheio de poder, mas eu não consigo ceder ao
Você sabe disso, gente? Tem gente bêbada na igreja. Cuidado. E outra coisa, quando Noé ficou bêbado, um dos seus filhos viu ele bêbado e disse: gente, vem ver aqui, papai está bêbado. Já vou falar isso aqui. Não posso varrer o chão porque sou presbítero. Não posso lavar o banheiro porque eu sou presbítero agora. Meu Deus, garçomzinho velho, tudo garçom. Tem gente que é assim. Eu não vou falar isso não, porque senão os irmãos vai ficar tudo com raiva de mim. Deixa quieto. Na próxima fala. Você está entendendo? Aí um dos filhos, rapaz, papai está indo lá dentro. Aí o cão já olhou assim e disse: não é assim não. Vamos cobrir papai. Folha de costa, cobrir o pai. Tem gente não. Vê algumas pessoas na fragilidade e já vai postando na internet já. Tem gente assim. E está no meio da casa. E é de outra coisa, da família. Não, né? Caim e Abel, o quê? Eu e você, o quê? Vocês estão entendendo? A gente é tudo assim. Irmão, é culto de doutrina. E de vez em quando tem doutrina também vamos falar, no curso. Nem tem doutrina. A gente é tudo assim. Tanto que o irmão fez, em vez de chegar, meu irmão, não vai para esse caminho não. A gente já chega tirando foto, mostrando para todo mundo já. É assim ou não é? Estão mentindo? Mas vamos seguir. Tem que correr, gente, porque não dá. Já estou. O quê? Aí agora, meus irmãos, existia também no capítulo 11 de Gênesis um homem com o nome de Nimrod. Diga comigo, Nimrod. Não vou entrar nessa questão muito porque vai demandar muito tempo. E o Nimrod era poderoso com os homens. E ele teve uma ideia, a princípio genial. Vamos fazer uma torre para que ela toque o céu, para a gente disputar com Deus. E então o Senhor disse para o Espírito Santo, para Jesus: desçamos e confundamos. O projeto era até bom. O projeto tinha até valor, mas só que tem um problema. Ele começou a sair de baixo até o alto. O Senhor já não quer. Todo projeto tem que sair do alto para baixo. Atos Apóstolos, os discípulos estavam onde? Esperando no cenáculo, capítulo 2 de Atos, esperando a promessa, Senhor, a promessa. E a promessa saiu de onde? Do alto para onde? Tudo que sai de baixo não presta. Eu penso, a autoridade é Jesus e a Bíblia. Não tem nada de eu achar, de eu pensar não. A Bíblia é a regra e a autoridade maior em nossas vidas. Eu acho que o irmão tal tem a razão, o Beltrano, e a Bíblia. O que é que fala? Tem muito volume do mundo e pouca Bíblia. É muita firula para pouca Bíblia. Vocês estão entendendo? O fulano acha. Nem o que eu acho também, meu irmão, é a Bíblia. Se você vê eu falando qualquer coisinha que sai dos princípios da Bíblia, diga: rapaz, tu está andando um caminho esquisito, pode dizer. E eu aceito, meus irmãos. É perigoso, perigosíssimo. O que tem ensinado, os irmãos têm abraçado. E se lambuza todinha. Agora esse aqui é meu mestre. Aí quando vai ver, o cara teve 5 esposas. Quando vai ver, o camarada não honra os pastores. Quando vai ver, o camarada não honra em sua igreja. É um andarilho. Sabe o que é um andarilho? Pessoas que ficam andando casa em casa e não tem compromisso nenhum com Deus. Cuidado. Cuidado, porque você pode até cair nessa lábia perigosa. Aí agora começa do Gênesis 11, 27, começa a história do patriarca por nome de Abraão. Deus o chama em Gênesis capítulo 12. E diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, que eu te levarei para um lugar desconhecido. E Abraão, sem perspectiva de vida, sem nada, até porque sua mulher também era estéril, e o Senhor promete a Abraão ele se tornar uma grande nação. Aí aqui que inicia a história dos patriarcas. Fortíssimo isso aqui. Por quê? Deus pega o incapaz para formar ele capacidade. Deus pega só gente assim. Um dia eu estava lendo essa parte e eu falei: Deus, por que o Senhor já não pegou uma nação pronta?
Senhor disse: não. Se pegar uma nação pronta, ele vai dizer a capacidade de família. Se pegar uma nação pronta, a gente vai dizer: foi por causa de mim. Mas não. Pegou uma mulher estéril e um homem velho, o nome de Abraão, para mostrar que o poder é nosso, é dele. E agora Abraão, ele segue o que o Senhor mandara e leva consigo um rapazinho por nome de Véu. Sabe quem é Véu, gente? O Ló. O Ló significa véu em hebraico. Sabia disso? Leva consigo o Ló. Todas as vezes que a gente for caminhar, o Senhor dá uma direção para nós e a gente levar alguém que não tem o mesmo propósito conosco, aquilo que Deus mandou, vai ser o véu. Com quem tu tem andado? Com quem eu tenho andado? Será que não é um Ló? Ah, mas só homem? Não, para a mulher também. Será que não é um Ló que a gente tem andado? Um Ló que tem barrado o Senhor nos falar conosco? Porque Gênesis, no capítulo 12, o Senhor fala: quando vai falar de novo com Abraão, só vai falar com Abraão no capítulo 15 do Gênesis. Quando ele diz, o Abraão e Ló, eles saem dentro do Egito, e eles, ao saírem, Abraão já tinha muita riqueza, juntamente com Ló também tem muita riqueza de gado, e os pastores dele começam a contender, a brigar, porque já não tinha um lugar para dar de comer para suas ovelhas. Aí o Abraão, que foi chamado, chegou e disse: Ló, escolhe o lugar que tu quer. E o Ló, com a sua ganância, com o seu olho grande, ele observou o melhor lugar e deixou o piorzinho para o Abraão. Quem foi chamado? O Abraão ou o Ló? O Abraão foi chamado, mas quem é chamado, até que coloque ele onde tenha só pedra, o Senhor vai florescer árvores, o Senhor vai florescer flores. Sabe por quê? Porque quem é o dono da promessa, quem foi o portador da promessa? Deus que deu para Abraão, não foi o contrário. E logo a sua ganância escolhe por si só o melhor lugar. Às vezes, com teus olhos carnal, com meus olhos carnal, a gente pode até escolher, mas se não tiver da vontade do Senhor, não vai florescer. Amém? E o Ló foi, e depois o Ló, ele foi uma coisa bem interessante, gente, que foi para Sodoma. Todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo aqui sabe Sodoma, né? A terra do celeiro, vamos dizer assim. Ele chegando lá, tudo que é perversidade, tudo que era de ruim tinha lá. Também nós observamos também que Abraão, juntamente com a sua esposa, tiveram uma ideia. Já que a Sara não estava gerando, o que é que ela falou? Vamos fazer o seguinte, Abraão: tu pega a minha serva Agar e gera, aí vai ficar o filho da promessa. Mas Deus nunca quer aquilo que eu e tu gera. Deus só quer aquilo que Ele primeiro deu. Vocês estão entendendo? A Sara era estéril. Eles começam a gerar o plano B. E Deus não aceita. Deus não quer. Teve o Ismael. E o Ismael era filho de quem? De Agar com Abraão. E o Ismael crescia. E agora o Senhor visitara Abraão e a Sara, aqueles 3 anjos, é a visita do Senhor, porque ali está escrito o anjo do Senhor. Para a teologia, aquilo ali se chama teofania. Fala comigo, teofania. Pronto, quando falar anjo do Senhor na Bíblia, é teofania. E foram quantos anjos, gente? Eu falei isso uma vez. Quantos anjos foram, gente? 3 anjos, ali representando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. E o Abraão, quando é visto de longe esses 3 homens, o Abraão fala para Sara: Sara, molha a farinha aí, porque eu vou dar de comer para esses 3. Abraão, ele por ser peregrino, por coisas que ele passara, Abraão tem um coração bondoso. E ele recebia as pessoas, porque pela lei é obrigatório eles receberem um floresteiro. Mas só que o Abraão não estava recebendo qualquer pessoa, estava recebendo o próprio Deus. A única pessoa no Antigo Testamento que almoçou com Deus foi Abraão.
Pode falar, Paulo. Eu já ouvi falar que o anjo do Senhor. Já ouvi falar que o anjo do Senhor, alguns falam que é Jesus, né? Também. Porque tem versículo que diz que tinha aparência de homem. Isso. Então não tem como se ninguém pode ver Deus e não pode ver a aparência do homem, Isso. tem como. Só pode ser se for Jesus. Na qualidade do homem, né? Por exemplo. Na aparência. Exatamente. Quando fala gente, fique atento. O anjo, quando é anjo, e os personagens estão diante dele, ele vai adorar ou ficar assim prostrado de joelho, ele não aceita. Quando é anjo do Senhor, ele aceita. Essa palavrinha é muito importante, guarda na tua cabeça. É proskinel, né? Adorar, né? Letra maiúscula. Isso, a letra maiúscula, quando fala anjo do Senhor, né? É muito importante que vocês guardem isso na cabeça. Porque o português, gente, ele não dá essa possibilidade para nós. Ele só coloca Senhor, né? Mas a palavra ali, quando está tudo em letra maiúscula, não é qualquer coisa. Quando você observar essa palavra agora, olhe para ela diferente. É o próprio Deus. Senhor, letra maiúscula. O Espírito também é tudo em letra maiúscula. Quando fala do Espírito Santo, é tudo em letra maiúscula. Minúscula é Espírito de homem. Amém? E também até os espíritos imundos lá, a potestade, e dali para frente vocês sabem. E o Abraão gera o Ismael. O Ismael não veio de Deus. E a Sara recebe essa visita, né? E o Senhor diz, ó, vocês vão gerar. A Sara estava no canto da porta e começou a dar risada. Aí o Senhor conhece o meu e o teu pensamento, perguntou, Sara, por que tu está rindo? Eu não estou rindo não, Senhor. Aquilo ela estava desdenhando de Deus, estava duvidando da promessa. Porque em Gênesis capítulo 15, Deus fez com Abraão uma aliança de fogo. Não foi qualquer aliança. Foi uma aliança séria. O único homem na Bíblia que Deus fez a aliança de fogo foi Abraão. Exato, era um contrato. Não foi qualquer coisa. A gente olha assim, simbolicamente, isso aqui não tem nada. Tudo tem um significado. Tudo na Bíblia tem um significado. E a Sara começou a rir. Não, meu Senhor. Aí o Senhor disse, Sara, por que tu está rindo? Pensando ela que estava falando com o homem. Pensando ela que estava falando com o guru. Não, Deus sabe até o que vai acontecer amanhã, depois. Porque está tudo escrito, ele sabe tudo. Não adianta, o Senhor sabe. E então ela fica quieta. Aí o Senhor fala, daqui a um ano você vai ter um filho. E tem mesmo. E vem o Isaac. Isaac, meus irmãos, para termo de anotação, se você queira pegar isso, Isaac significa riso. Riso, ou seja, encheu o coração de Sara e de Abraão de alegria. Vocês entenderam? O seu filho, a sua filha é a promessa de Deus. Amém? E eles concebem, e agora vem o Isaac e começa a crescer. E o Ismael começava a zombar do Isaac. Ele via, ficava zombando do menino. Aí agora a Sara, que tinha dado a opção do plano B, diz, pega a Sara, o filho dela, e manda embora. Não é assim com nós coisas. A gente faz. Na hora que dá errado, manda embora. Com nós é assim ou não é? A gente fica com plano B. Se o Senhor prometeu o plano A, fica com o plano A. Não existe plano B com Deus. E outra coisa, detalhe. Deus estava esperando o Abraão ser amortecido. O que seria amortecido? Alguém poderia explicar essa palavra? O Paulo entregou a Abraão. Alguém sabe o que seria amortecido? Amortecido. O que seria? É esgotar as possibilidades. Porque se ele tivesse com 70, ele dizia, foi eu. 80 foi eu. 90 foi eu. Ele disse, não foi tu não, Abraão. Tu não tem a possibilidade nenhuma. Quando esgota nossas possibilidades, o Senhor entra. Sabe por que o Senhor faz isso? Não é por maldade não. É para que você amanhã não venha dizer, foi eu, foi por causa de mim. Não foi não. Foi por causa dele. Amém? E o Abraão, agora com a sua preciosidade, com o seu filho, cresce. O Abraão manda a Agar e o Ismael embora. Irmão, eu estou pulando porque tem muita coisa e o tempo não vai dar. Ainda tem
Se for parar aqui, ia dar mais de 10 horas, então tem que correr. E o Abraão manda a Sara, quer dizer, a Agar e o Ismael ir embora. Só que, por mais que o Abraão errou, falhou, o Senhor também não abandonou o Ismael. Mandou a Agar e o Ismael embora e mandou ele com um pouco de comida e com odre. Quando estava acabando a água do odre, a Agar, que tinha gerado pela carne, se distanciou de um tiro de flecha, ou seja, pelo menos 100 metros. Se distanciou para que o menino, ela não visse o menino morrer. Só que Deus escutou a voz do menino. Então vocês pegam isso aí. Desceu? Deus não escutou a voz da Sara, escutou a voz do menino. Deus, vou falar isso aqui, Jesus. Deixa para a próxima. Ele quer que eu fale? Sabe por quê? Desperde, isso é didático, meus irmãos. Isso é didático, isso. Aquilo que tu gerou não é culpa dele, não. A irresponsabilidade é tua. Por que está fugindo agora? Pega do Ismael e dá conta dele agora. Tu gerou, agora as consequências vêm. E o Senhor não abandonou o menino. O Senhor escutou a voz do menino, mas depois se tornou rapaz. E ele se tornou grande, distância do seu pai. Porque muitas vezes é assim, tem gente aqui que foi abandonado pelo pai. Mas isso aqui não é terapia, né? Uma coisa é certa. Os nossos pais podem até esquecer da gente, mas Deus não esquece não. Mas a bênção estava sobre ele também, né? Estava sobre ele. E Abraão. Porque Abraão pediu que abençoasse ele também. Mas o Abraão foi um erro grave, né? De pegar o menino que ele gerou e mandar embora. Duro é, meus irmãos, mandar o filho embora. O Max. Me confirmar, essa guerra que está tendo aí dos palestinos, israelitas aí, já é uma briga antiga desde essa época, né? Sempre foi. Abraão, Isaac, Ismael, né? Exato. Aí você falou que para isso acontecer, para uma cura acontecer, teria que ser uma terapia. Só que no caso dessas duas nações teria que ser uma terapia Do céu, né? de longa escala aí, né? Tem que ser do céu, né? Porque a intervenção do homem ali, por causa da atitude de uma pessoa, com o nome de Sara, que deu a ideia para o Abraão, existe essas guerras hoje. E isso não é até agora, não. A gente está vendo, é só como fala, a superficialidade. Isso vem correndo faz muito tempo. O evangelista. É bom enfatizar bastante isso aí, porque muitas vezes a gente escuta guerra está acontecendo ali do lado de Israel ali, só que a gente não sabe o porquê. Por quê, né? É muito importante a gente enfatizar sobre isso, né? E Deus tinha falado, né, que todo mundo ia ser contra ele, né? O anjo falou. Ia ser todo mundo contra ele. E ele contra todo mundo. O evangelista. Vai dar com ele hoje não, tem a coisa, né? Não, só colocar como o presidente Marcos citou sobre a guerra, né? E eu gosto de muito ler a Bíblia. E às vezes o que acontece na nossa descendência bem antes. Então você vê, e tudo acontece por desobediência. Ló mesmo, foi, querendo ou não, quando Deus falou para Abraão, pega a sua família, era só ele, os filhos e a esposa. Ló, mesmo assim, desobedeceu, levou Ló, a descendência de Ló, quem que é? Moabitas e Amonitas, que foram os rivais de Israel. Qual que é a descendência de Ismael? A descendência de Ismael, segundo a história, fala que Maomé, né, vem da descendência de Quedar, que é da descendência de Ismael. Exato. Quem que é Maomé? Maomé foi o responsável pelos muçulmanos, né? Da onde vem o muçulmano. Então toda a guerra vem de um começo, de um princípio de desobediência. Né? Então às vezes a gente acha que está acontecendo isso hoje por causa disso. Não. Foi lá 1000 anos, 200 anos atrás, uma desobediência aconteceu lá, né? Onde desobedeceram o que Deus tinha falado e veio, e hoje se paga um preço muito alto por causa dessa desobediência antiga. Né? Exatamente isso aí.
Porque os nossos pais plantaram, a gente vai ter que colher. O que eu plantar hoje, amanhã meus filhos vão colher, não tem jeito. Agora possa ser também que a gente faça uma coisa, pede perdão ao Senhor para a gente vir colher pelo menos, né? Ele dá fim a uma parte e a gente colher menos, porque deixar de colher a gente nunca vai deixar. Nunca vai deixar. Isso é certo que você falou. Corretíssimo. É isso mesmo. E agora o Ló recebe a visita do anjo, né? Também lá em Sodoma. Olha só, gente, como é que era Sodoma. O povo de Sodoma queria ter relação com os anjos. Imagina. Que terrível que é. E o Ló fez o quê? Pega minhas filhas que são virgens e leva embora. E ele estava tentando de toda forma. O anjo pegou, fechou a porta e cegou os homens que ele não estava nem conseguindo achar a porta. O Ló, toda hora ali, apegado com o shopping de Sodoma e Gomorra, estava dizendo: espera um pouquinho, sempre dando aquela desculpa. Gente velha que não quer mudar assim. Fica naquela, não, um pouquinho aqui, sabe? Eu vou dar um jeitinho ali, sempre dando a tapeada. Ele disse: não, espera, porque se o senhor mandar eu lá naquela cidade que é mais perto, não vai dar certo, espera assim, tá? Só dando desculpa. O anjo teve que catar na mão do Ló e da família dele e levar para fora. Aí uma abençoadazinha, que estava doida pelo Outback, doida pelo Outlet, a mulher de Ló, olhou para trás. Ela virou uma coisinha muito graciosa, né? Que foi uma estátua de sal. E tem gente na igreja assim ainda. Saiu lá do Sodoma e fica olhando para trás. Eita, que shopping bonito, eita, que shopping lindo. Jesus já tirou tudo de Sodoma, por que tu está querendo voltar para lá a terra? Abandona isso, meu irmão. Não vai levar atrás, não. Irmão, a santificação, a santidade, funciona assim, é progressivo. Tudo aquilo que vai alimentar o pecado, fuja. Porque o pecado, quando consumido, ele não foi daquele momento. Ele foi coisa que a gente vem alimentando. Pega 2 cachorrinhos. Um você alimenta ele com frutas e verdura, e o outro você coloca a carne, tudo que é de bom que ele gosta. Você acha qual que vai ficar mais forte? Aquele que comeu carne, meus irmãos. Não tem jeito. Quem a gente tem alimentado mais? O Espírito de Deus que está dentro de nós, ali, a parte do Espírito, ou a parte carnal? E aí? Aí fica para vocês. Eu não posso sondar ninguém, nem julgar ninguém. Inclusive isso é para mim também. Quem eu tenho alimentado mais? As picanhas, as bistecas ou o Espírito? Amém? Vamos dar seguida. Agora, o Abraão, ele tem uma proposta de Deus muito interessante. Porque eu vou falar isso aqui, que é importante para a gente entender a cruz. Deus fala para Abraão: Abraão, vai lá para o Monte Moriá e me dá teu filho, o teu único filho, como sacrifício. Abraão, acordou de madrugada, acredito eu que ele não queria nem falar passado o que queria acontecer. Vocês sabem, vocês é mãe, vocês não queriam escutar uma coisa dessa. Pegou e foi lá nesse seguimento. Chegou lá, o menino olha: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mais o sacrifício. Aí ele fala: deixa eu prover a cordeiro para si. O Abraão, por obediência a Deus, ele teve um deslumbre da marquete do Calvário. Só pode ter coisa revelada aquele que busca, aquele que deixa um tempinho de fazer as coisas do mundo para estar aos pés do Senhor. Todos aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, ele vai revelar coisa extraordinária. Ele revela, por exemplo. Agora cabe nós querer estar de prontidão a escutar a voz de Deus. Na hora que o Abraão foi sacrificar Isaac, Deus disse: não, pode parar, não quero não. Abraão olha para o lado e o carneiro. Agora por que o carneiro? Quem é aquele carneiro? Aquele carneiro é Cristo. Simbologia é Cristo. Você pode observar, toda a teologia que eu apresento tem que apresentar Cristo. Tira Cristo da Bíblia, para mim não existe teologia. Amém? E Abraão, quando vai
É aquele almoço que ele teve com os anjos. O Abraão viu a Deus. Mas na teofonia, naquilo que a gente pode suportar. O Marcos vai falar. Vamos aí, só voltar um pouquinho ali na parte de Sodoma, onde os anjos se hospedaram ali na casa de Ló, né? É uma dúvida, assim, já escutei já algumas respostas, mas queria saber a sua visão a respeito disso. Mas peraí. Eu só vou falar se eu souber. Se eu não souber, eu vou falar. Não sei, tá? Vamos lá. Sobre os anjos, né? Certo. Onde eles tiveram a relação com esses anjos, tudo, né? Quem teve relação com ele? O povo. O povo teve relação? Tentaram ter, né? Tentaram, não conseguiram. Não chegaram a ter. Não. Eles queriam ter. Amor, você deve estar confundindo com outro texto lá que fala Que os filhos dos homens, as filhas de Deus. Você Aquela- misturou tudo. Aquela palavra ali é de pessoas poderosas, né? Ah, tá. Então deixa pra lá. É o Gênesis 6,6. Deixa abaixo. Mas vamos lá, abre aí, Gênesis 6,6. Vamos botar essa dúvida clara. Pelo menos sei pela misericórdia, vamos falar. Uma voz bem grave, por gentileza. Gênesis 6,6. Não, Gênesis 4, não, 6,4, comenta. Os filhos dos homens, né? Queriam ter relação. 6:4. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis nos tempos antigos, homens famosos. Agora, coloca aí, por gentileza, Mateus 22, 30 e 31. Vamos saber se aqui dali é anjo ou não. A Bíblia vai falar. 22. Mateus 22, 30 e 31. Vamos saber se aqui dali é anjo ou não. Anjo pode ter relação com o ser humano? Vamos ver. Mateus 22, 30 e 31. Por gentileza, uma voz bem grave. Porque na ressurreição nem casa, Nem casa. porque na ressurreição nem casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Entendeu? E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo? Tá bom já. Vocês viram? No céu, os anjos são qual natureza? Celestial ou terrena? No céu nem se casa, nem se dá em casamento. Aí já tira a mistificação, né? Que alguns teólogos ficam falando que os anjos teve relação. Anjo não pode ter relação com o ser humano. Por quê? O ser humano tem a matéria do céu e da terra. Os anjos têm a matéria de onde? Só do céu. Então, matéria com o imaterial não pode casar, ou seja, não pode gerar. Entendeu? Já que entrou nisso aí, então vou continuar. Vamos lá. E quando se fala aí da tal da mula sem cabeça, da sereia, Isso é o folclore, né? desses Folclore. bichos mestiçados, né? Aí alguns teólogos também falam que são misturas de anjos com homens, né? Então, aí que tá. Biblicamente não dá para ser comprovado. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. Folclore é o quê? Uma fábula, né? A palavra folclore é fábula. É coisa que pessoas colocam o viés de pensamento. E acredito eu, uma parte muito satânica também. Vampiro, lobisomem. Isso aí não existe. Tudo fake news. Nós caímos na fake news, vamos dizer assim. Resolvida a questão? Posso pular? Ei, Eu nasci tão bonito que o médico falou, parece um anjo. Será que eu sou filho de um anjo? Gente, que autoestima. Dizem que o ser humano não conseguiria ver um anjo e não se encantaria com a sua... Não entendi. Entendeu? Porque vê muito anjo por aí. Estou vendo um anjo, é um anjo aqui, um anjo ali, um anjo lá. Tem anjo na igreja. Mas a Bíblia não fala, sei lá, se fala, estou perguntando, né? Se o ser humano conseguiria ver um anjo em si. Não. Porque a angiologia tem cada tipo de anjo que é horrível. 5 patas, 5 pernas, 300 asas.
E como é que o nego vem tudo longe assim? E como é que um anjo desse vai coabitar com uma mulher? Então. Aí que tá vendo, anjo. Porque a palavra ângelos tem um significado muito forte no grego. Ângelo significa mensageiro. Ele é servo, é garçom, tá? Não pode adorar anjo, tá, gente? Não fica fazendo culto de anjo aí também, que isso não existe, tá? Agora, anjo pode trazer uma mensagem. Pode trazer. Isso aí é fato. E toda a Bíblia tem amparo para isso, né? Anjo vem para dar mensagem, para libertar, que ele libertou o Pedro em Atos capítulo 12, se ele estiver equivocado. Anjo vem também para batalhar. Né? Isso, trouxe para Isabel também, né? O marido dela. Tá tudo Nossa, a certo. igreja também tem um anjo aqui, ó. Visitou Gideão. Isso, Gideão. Entendeu? Agora aquele anjo lá de Gideão não é qualquer um, não. Com A maiúsculo. Aquele anjo ali é poderoso. Não, esse aí é impossível. É porque teve um teólogo falando essa besteira aí e o povo abraçou porque ele tem nome, né? Só que biblicamente não sustenta. Eu apresentei o texto de Mateus, né? No céu é que a gente vai ser que nem o quê? Os anjos. Nem se casa, nem o que, gente? Não pode. Essa matéria aí, se você, mulher, está querendo, o homem está querendo casar com anja ou anjo, não existe. Tá bom? Vai ter que casar com essa pessoa que está aqui na terra mesmo. Amém? Aí agora, gente, dando seguida, o Isaac, né? Tem o nascimento, já foi apresentado, e a morte da Sara, né? Que é lá em Macpela. O sepulcro da Sara deu o direito da terra para Abraão. Deus não trabalha com sem terra, tá? Essa CPM, não sei das matérias que o povo fala, Deus não é sem terra, não. Porque o Abraão, ele comprou esse local. Que hoje quem tomou o lugar foi quem? Os muçulmanos, né? O povo ali da Palestina tomaram esse lugar. Isso é direito de quem? De Abraão, porque ele comprou. Ele queria comprar e o povo disse: não, Abraão, a gente não vai fazer isso contigo, não. A gente gostou muito de ti, tu é abençoado. Nós vamos te dar, Abraão disse, de forma alguma, eu vou querer, eu vou pagar. Foi lá e comprou. O sepulcro da Sara deu o direito da terra. Porque naquela época também as escrituras da terra eram o sepulcro. Você sabia disso? Hoje em dia a gente vai no cartório tudo bonitinho, né? Antigamente não. Na época do Abraão, era o sepulcro da sua morte ou do seu morto que daria direito de ser o dono do terreno. Vocês estão entendendo? É coisa séria. Aí agora vamos aqui. O Isaac, em Gênesis 24, né? Ele escutava o que o seu pai pediu, né? Que ele não casasse com um estrangeiro. Aí o Isaac pediu para o seu servo ir buscar uma mulher na casa dos seus parentes. A história você já sabe, eu não vou me desgastar muito porque eu tenho pouco tempo, né? O servo do Isaac, ele representaria ali para mim, ao meu ver, e ao ver de muitos teólogos, o Espírito Santo. Foi buscar o quê? A noiva para quem? O Isaac. Mesma coisa isso cabe para a igreja. O Espírito Santo traz o quê? A noiva para quem? Para Jesus. O Isaac, ele não é, tá? Simbolicamente, ele representaria quem? Cristo. Não é assim? Todos concordam com isso? E os camelos, quem é? Os camelos quando traz a Rebeca para o Isaac. Quem seria? Os camelos estão aqui hoje. Os obreiros? Os obreiros são os camelos. Se você ficar batendo no jumento ou no camelo, você vai ficar sem passaporte para ir para o céu. O quê? É isso mesmo que eu estou falando. É simbolicamente, tá, gente? O pastor, a pastora, o evangelista, o presbítero, o diácono, o voluntário, todos aqueles que trabalham em prol de quê? Do reino. Ou seja, nós somos o camelo. Simbolicamente, não vai chamar o dromedário ou o camelo, não. Pare com isso aí é libertinagem, não fala isso não. Ô, terra seca. Amém? Representaria isso. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, sempre está a presença de Jesus. Nós que não conseguimos chegar. Entendeu? E outra coisa, foi buscar a Rebeca, não foi buscar ela lá na balada não. Vou falar logo isso aqui porque tem jovem, é bom que é doutrina, né? Não foi buscar a Rebeca no pagode não. Foi buscar na casa do seu pai.
purinha, limpinha, mulher séria. Já cabe isso aqui pro jovem. Entendeu? Não vai buscar qualquer coisa aí fora, não. Há algumas exceções que Deus traz até de dentro do mundo, né? Que foi o Então, caso mas comigo. primeiro é bom que seja limpo, porque acredito que uma pessoa que está embaixo, ela tem a possibilidade de puxar mais ainda do que está em cima, do que uma pessoa que está embaixo, a pessoa que está em cima puxar. É melhor pegar de dentro. É porque tem jovem assim, ela tô encantado, eu tô encantada. Largue com isso. Seu Isaac e sua Rebeca está aqui dentro. Se não está ainda, ora para que Deus dê. Vamos lá. Só enfatizar o que ele falou. Ele veio até mim, eu não fui atrás, gente. Isso. Glória a Deus. Você está entendendo, gente? Largue com Quem isso. ensinou primeiro foi ela. Porque na hora certa, Deus vai mandar a pessoa correta para a tua vida. Pare de desespero. Desespere não. Aí quando fica mal casado, o pastor, vem cá, meu marido está batendo tanto em mim. Tu que escolheu isso aí? É, porque se fosse da parte de Deus, não estaria assim. Precisa doutrinar, meus irmãos, para que amanhã venha acontecer com o seu exemplo. Não fui avisado. Você foi avisado sim. Amém? É até bonitinho. Tem coisa que brilha, que a gente olha e pensa que é ouro. Mas por dentro está podre. Cuidado. O Espírito Santo fala essa manhã. Vamos lá. O Isaac agora traz a sua esposa para casa, né? E o Abraão morre. Isaac gera 2 filhos. 2 filhos ele vai gerar. Quem é os 2 filhos de Isaac? O trapaceiro e o Esaú. O Jacó, né? A Rebeca, ela não poderia gerar também. Outra improvável, né? Não sei o que Deus tem tanto com mulher estéril, não sei. É um mistério terrível. E quando gera é bênção, né? É terrível, meus irmãos. Deus trabalha de cada jeito assim, a gente que não percebe. Aí agora ela pode gerar e vem 2 crianças. E ela vai orar a Deus. Senhor, por que minha barriga está mexendo tanto assim? Já tinha uma briga lá dentro, irmão, 2 nações. O Jacó e o Esaú. Terrível, meus irmãos. Deus faz coisas assim que eu fico olhando, meu Deus do céu. Como é que pode, né? E os 2 meninos brigando. E ela sabiamente foi consultar o Senhor. Quando estiver diante de uma situação que tu não pode resolver, consulta a Deus. Para de consultar o guru, o profeta do Pix, que ele vai dizer o que te agrada. Deus não, vai dizer o que é certo. Aí Deus fala para ela, ó, vai ter 2 nações na tua barriga. Um menino que vai ser gerado para a bênção e o outro que vai ser coisa feia mesmo na vida dele, não vai ser coisa boa. E tá tudo certo. Passa-se o tempo, ela gera, os meninos crescem. E o Esaú, Hebreu vai falar sobre isso, tá? O Esaú, sua falta de comunicação com Deus, ele vai caçar e quando volta, ele volta morrendo de fome. Seu irmão estava lá cozinhando uma lentilhazinha, né? Diz que é um esbroto vermelho, alguns falam que é lentilha. Queira você escolher. E ele diz, me dá desse negócio aí que tu está cozinhando. Aí ele diz, eu dou, mas tu vai ter que me dar por primogenitura. Ou seja, o direito de ser o primeiro filho, porque o Esaú era o primeiro. E tem muita gente assim. O Senhor dá chamado para ele, dá chamado para ela, e ele troca pelo tal de ficar. Vai ficando, vai ficando. E também quando Jesus voltar, tu também fica dela. Irmão, que pesado é. Eu só não falo hoje, amanhã eu sou cobrado, meu irmão, falo mesmo. Aí ele cede o direito de primogenitura. E quando ele cede, aí agora ele toma posse. O Jacó. Aí o Isaac já estava velho, já não conseguia enxergar mais. Chega para Esaú e fala, Esaú, vai buscar uma caça para mim, que eu vou te abençoar hoje. Eu já estou perto de partir. Vai buscar. Aí a mãe dele, com astúcia, isso não vem da parte de Deus, diz, o teu irmão foi caçar para trazer um guisado para o teu pai. Aí ele pega e vai fazer o guisado do Jacó. E o irmão está caçando. Aí a mãe dele pega e dá uma instrução para ele dizendo, ó,
tu se veste de pelo e vai parecer o Esaú. E o Isaac vai ter abençoado. Ele vai lá, a mãe dele prepara tudo, ele se veste. Aí ele chega perante o pai: pai, já está aqui o Isaac, me abençoa. Aí ele diz: rapaz, ele começa a tocar no Jacó. A pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E hoje tem muita gente assim. A voz é de Esaú, mas, quer dizer, a voz é de Jacó, mas o coelho é de Esaú. Sabe por que Jesus aceita a minha e a tua? É porque a gente está vestido de Cristo. Na verdade, eu e você é o Jacó, o trapaceiro. Só aceita por causa disso. Aí ele vai lá, o pai verifica tudinho, mas rapaz, está meio estranho isso aqui. O pai percebeu. Ele foi lá e abençoou o Jacó. Aí o Esaú volta da caça: pai, eu fui lá, fez o mexido do pisado, tudo certinho, trouxe para o pai: eu quero que o Senhor me abençoe. Oxe, tu não viesse aqui agora e eu te abençoei, como é que eu vou te abençoar de novo? Agora, por que ele não reconheceu e dizer: eu vendi o meu direito quando eu estava morto de fome e não consultei o Senhor? Porque se ele orasse a Deus, Deus enviaria anjo para alimentar ele, meus irmãos. Aí enviava na hora. Aí ele fez o quê? Cedeu. Aí ele disse: pai, mas não tem nenhuma bênção não. Agora tu vai ser servo do teu irmão. Primeiro, a mãe dando a liberdade para que o filho fosse o quê? Pecasse. Segundo, o filho aceitando. E tem gente assim hoje no nosso meio. Tudo que é jeito. Vamos dar um jeitinho aqui que vai dar certo. Jeitinho no final tá ruim, meu irmão. Tá morto. Tá morto. Se ele fizesse as coisas tudo corretinha, talvez, eu não estou dizendo que isso está na Bíblia, tá? Talvez, ele poderia caçar, talvez uma fera poderia ter matado ele. Porque ele já tinha vendido o direito dele. Você lembra? Tinha vendido. E em Hebreus, sabe quem fala? Sobre o Esaú profano. Tem gente trocando coisas eternas que o Senhor deu na sua mão por coisa passageira. Tem gente trocando o chamado pelo mais um dia no shopping. Tem gente trocando o dia de adoração ao Senhor para dar um passeio na outlet. Tem gente sempre assim. O shopping de Sodoma e Gomorra está dentro dele e não sai de jeito nenhum. A lentilha lá do mundo ainda chama: vamos para mais uma balada, vamos tomar mais uma cachaça. E a gente tem inserido isso. Cuidado. Cuidado. Não percam o direito que o Senhor te deu. Amém? Vamos dar seguida. Aí agora, a sua mãe e seu pai aconselham que ele vá para a casa do Labão. Diga comigo, Labão. Labão, todo mundo sabe o que acontece lá. Todo mundo conhece essa história? Tem que pular, gente. Todo mundo conhece? Não, porque o povo não vai dar tempo, gente. Só falta 15 minutos. Será que vai? Foi, Reposto? Vou falar pouco a pouco. E semana que vem eu vou ter que falar de Gênesis de novo. Porque ainda tem outro lado. E ele vai para a casa do Labão. Mas no meio do caminho, ele só tem uma pedra. Ele deita e o Senhor visita ele. Saiu de lá da casa dos pais sem nada, só com uma pedra. E o Senhor visita a Jacó. E o Jacó, quando vai dormir, quem está na presença de Deus, irmão, até um pedaço de pedra serve como travesseiro. Até o chão batido, quem está na presença de Deus, perante o Senhor, parece cama box. A King, né? Vocês estão entendendo? E ele tem um sonho de terrivelmente. Aqui é a casa de Deus. Betel. Era luz no mundo, era o quê? Luz. Troca seu nome para Betel. Casa de Deus. E ele promete: se o Senhor me trazer de volta para a casa do meu pai, eu serei fiel ao Senhor. E consagro uma pedra. Vai para a casa de Labão. Nós sabemos que lá na casa de Labão, o Labão recebe ele começa a trabalhar, para casar com uma das filhas, o Labão engana ele, aí bota mais outro para casar, ele trabalha 14 anos. Pela Raquel e pela Lia. Trabalha 14 anos. E ele continuou ficando lá mais um tempo. E o
ele disse, ó, se der tal cor de carneiro, meu, se der tal cor de carneiro, meu, não vou falar porque vai demorar muito isso aqui. Aí o Labão começou a perder, meus irmãos. Perdeu, e tudo indo para Jacó. Jacó ficou rico. E os gados só cresciam. O Labão ficou quase sem nada. Os filhos de Labão e o Labão olhavam para o Jacó e já diziam, esse não dá para ficar conosco mais, porque ele já ficou muito grande. E não é assim no nosso meio? Se uma pessoa chega, cresce um pouquinho, já não dá para ficar mais conosco. Já não dá para ficar no mesmo lugar. Já cresceu muito. Vamos fazer alguma coisa para mandar ele embora. Vamos fazer alguma coisa para que ele seja pego em alguma coisa, para que ele seja expulso do nosso meio, para que tire ele de obreiro, para que tire ela de obreiro. E a gente não está assim hoje? Se chega uma pessoa diferente para ajudar a obra, a gente quer expulsar. Ah, eu estou 4 anos com o pastor, eu sou tão especial aqui. Tu não é nada, rapaz. Tu é garçom igual a qualquer outro. Reino de Deus não trabalha com divisão. Deixa eu esperar descer. Reino de Deus não tem carreira só. É eu e você. Eu planto, o outro rega e Deus dá o crescimento. Não tem como fazer a obra de Deus sozinho. Não tem como. Vou falar logo para você. Porque a obra de Deus é na união, na comunicação. E nesses últimos dias, o que a gente mais vê nas igrejas geral é disputa. E onde tem disputa, o Espírito Santo fica impedido de trabalhar. Porque se eu e você pegar na mão um do outro, lutar pela obra, as coisas ficam leves. Tem muito fazendo muito, tem muitas pessoas fazendo muita coisa e tem muitas pessoas sem fazer nada. Devido à carga, meu exemplo. Mas vamos sair disso aqui. O Labão agora já não dava para aguentar ver o Jacó. O Jacó fala com as suas esposas e diz, vamos sair daqui. E eles vão embora. E o Labão persegue ele no meio do caminho e pergunta para Jacó, Jacó, por que você foi embora sem me avisar? Mas de antemão, o Senhor apareceu para o Labão, para o enganador também. E disse, não toque nele. Não toque nele. Porque eu tenho coisa com ele. O Senhor avisa as pessoas isso. Tem pessoas que ficam mexendo com uma, ficam mexendo com outra. Eu estou pedindo a Deus muito que essa pessoa seja visitada em sonho. Para que pare de mexer com o outro. Ele começa a fazer aquilo que Deus botou na vida dele. Irmão, está parecendo já a pregação, né? É não, porque o livro de gente está na minha cabeça. Que Labão também tentava ganhar em cima de Jacó, né? E sempre perdia. Mas também, eu acredito também que isso aí também, sabe o quê? O tratamento de Deus na vida de Jacó. Por causa daquilo que aconteceu na casa dele. Ele fez um consentimento da mãe. Beleza, fez as coisas, a mãe mandou, mas da forma errada. E agora está acontecendo com ele o que aconteceu com o irmão. O que ele fez com o irmão. Exatamente. É isso mesmo. Aí as pessoas pensam, eu vou plantar e não vai vir nada para mim. Eu vou fofocar, eu vou fazer um monte de coisa contra a vida do meu irmão e não vai acontecer nada. Vai acontecer mesmo. Não tem jeito. É a lei do retorno, não tem jeito. Deus não é injusto, Deus é justo. Aí agora o Jacó volta para casa. No meio do caminho, 400 homens mandam para ele encontrar ele. E ele manda na frente, que ele não é besta, manda os servos, divide os gados, a mulher, o menino, e fica à parte. E o Jacó teve uma experiência que muitos queriam ter. Lutou a noite toda com anjo. Mas a minha geração luta muito. O negócio não é lutar. A resposta ali não é lutar. A resposta ali é como é teu nome? É Esaú ou é Jacó? A gente está faltando isso na nossa vida. Deus está perguntando essa manhã para nós: quem é você? É Esaú ou Jacó? A roupa pode ser até de Esaú, mas a voz é de Jacó. E o Senhor pergunta para ele: quem é que está aqui? O Esaú ou Jacó? E ele diz: é Jacó, Senhor. Sabe por quê? Ele queria se redimir. Ele queria consertar as coisas. E ele não lutou com qualquer um mesmo.
Ele lutou com o Senhor, lutou a noite toda. Quando amanheceu, o anjo disse: ó, me solta que já amanheceu o dia, já rompeu o dia. Foi lá e tocou na coxa dele. E até hoje, o judeu não come a parte da coxa onde é dividido o nervo do animal. Você sabia dessa? Fica mais um. E agora ele volta para casa e vê o seu irmão. Ele se abraça e se beija. E pede perdão. Muitas das vezes Deus vai levar a gente para um lugar distante ou para algum meio para que a gente possa voltar e reconhecer nossos erros e até mesmo pedir perdão. Eu queria falar, meu irmão, tipo, na teologia, mas o Espírito Santo está querendo falar aqui, eu vou falar aqui. E ele está apresenta com o seu irmão, dá muito coisa, o seu irmão fala: não quero mesmo, só sua presença já está boa. Ele fala: não leve, e ele dá para o seu irmão. Sabe o que é isso? Um pedido de perdão genuíno, mostrando que tudo que ele ganhou lá na casa do Labão, ele poderia dividir com o irmão, porque aquilo seria do irmão dele. Dividiu. Tem jeito não. E isso aqui é meu, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Quando é as coisas ruins, não, é para o meu irmão. Nunca é para nós. E ele está seguindo a sua vida, e seu irmão casa com mulheres na qual os seus pais não queriam. O Jacó não, fez diferente. Casou com a sua parentela. Aí que entra outra questão. Mas vamos mais para frente. O Jacó, ele tem 13 filhos. De lá da casa de Labão, ele tira Raquel, a Lia, a Bila e Ezebel e leva para morar com ele. Só que detalhe, da Lia, que é a primeira mulher de Jacó, vem a tribo de Judá e a de Levi, que é uma das mais importantes, porque a semente de Jesus passaria pela tribo de quem? De Judá. E o Jacó queria quem? A Rebeca. E não foi da Rebeca que veio a semente de quem? Foi da Lia, da primeira mulher. Porque Deus não quebra princípio. Nós não. Nós damos jeitinho, Deus não. O que o Jacó precisaria para a vida dele, e acredito que ela poderia gerar 12 ou mais filhos, seria da Lia. Mas não. O Jacó estava com o coração, os olhos de quem? Na Raquel. Muitas vezes, aos nossos olhos, a gente quer fulana, quer Beltrano. Mas e Deus? O que é que quer para a nossa vida? Se vir de Deus, traz paz. Se vir de Deus, traz alegria. Vocês entenderam? Às vezes, o que a gente precisa não é Raquel, é Lia. Porque a Lia foi desprezada pelo Jacó. Mas o Senhor o abençoou. Porque a semente do Messias não veio da Raquel, veio da Lia. Amém? Já não tem muito tempo, pode ir até quanto? 11? Até 11? Ou até 11 só, tá, gente? Porque é muita coisa, gente. O jeito está quase todo na minha cabeça, meu misericórdia. Tudo na cabeça, ele está vendo que eu estou nem olhando muito. Mas vamos lá. O Jacó agora tem 13 filhos, né? Nós sabemos o nome da tribo de Israel, né? Que começa pelo Rubi, Simeão, né? Vamos lá e ver Êxodo, esse é o primeiro. Êxodo primeiro. Êxodo capítulo 1. Olha, eu não vou ter de cabeça não, em nome das tribos não. Sabemos, né, que é Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Asser, Naftali, Benjamim, Levi e José, né? Aí depois vem de José, né, que é o filho
e o Efraim, que compôs as 12 tribos, né? Não é isso? Ele passou, né? O Jacó, quando foi falar com José, ele falou, ó, esses filhos que tu gerou, ô José, não vai ser teu. Ele ficaria como fosse meu. Por quê? Eles vão dar seguimento nas 12 tribos. O Levi fica à parte por quê? O Levi não recebeu parte da terra e também não recebeu parte dentro das tribos, porque as tribos iriam ser produzidas por um homem, ou seja, pela tribo de Levi. O que Levi, simbolicamente, ele significaria Cristo, ou seja, representaria quem? Deus na terra. Amém? Não vou dar mais continuidade, porque tem muita coisa. Aí a gente vai falar um pedaço do Gênesis e eu já vou pular para o Êxodo na próxima semana. Amém? Vamos orar, pastor Negativo. Pai Senhor, bom dia, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa aula, Senhor, te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado, te louvamos por cada vida que se encontra, Senhor, aqui nessa manhã. Agora entregamos a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos, que o Senhor continue nos instruindo, Senhor, nos dando sabedoria na tua palavra. Toma o culto, Senhor, de logo mais, os teus filhos que estão a caminho, nos livra do mal, Senhor, e, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Assim, Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Gente, 11h05 a gente começa o culto, em nome de Jesus.